Olá, estamos de volta, então, para continuar nosso tema sobre o IBS, a segunda parte desse tema sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, suas características e todos os impactos que isso podem trazer no dia a dia das empresas, ok? Eu vou compartilhar minha tela, então. E, dando continuidade, então, ao tema IBS. Qual é a base de cálculo do IBS? Sobre que valor nós vamos calcular esse tributo? Então, tanto na legislação da CBS como no IBS, a base de cálculo vai ser igual, né? E qual é essa base de cálculo? Então, seria o valor da operação cobrado pelo fornecedor da mercadoria e serviço, incluindo juro, multa, frete, seguro, taxas, embalagem adicional, tudo que eu cobrar do cliente por fornecer uma mercadoria ou serviço, né, eu vou colocar lá na nota fiscal e vai ser a base de cálculo desse imposto chamado IBS. Mas neste valor eu não vou incluir nem o valor da CBS, nem do próprio IBS, nem o IPI, nem o ICMS, nem o ISS, nem o PIS, nem a COFINS e nem a COSIP. A COSIP é aquela contribuição sobre os serviços de iluminação pública cobrados por alguns municípios, né, para manter os postes, a fiação das cidades, né? E também não vou incluir na base de cálculo os descontos incondicionais. O que são descontos incondicionais? São aqueles que estão indicados na própria nota fiscal, tá? Os descontos dados a posteriori, né, depois que eu emiti a nota fiscal, lá no momento do vencimento do boleto ou da fatura, aquele valor de desconto, ele não vai ser excluído da base de cálculo do IBS nem da CBS, tá? Porque ele já saiu na nota. O fato gerador é a fotografia, né, da operação. E a fotografia, ela sai lá na nota fiscal digital, né? Ou seja, o cálculo do IBS vai ser por fora. Ele não vai estar incluído na sua própria base de cálculo e a reforma vai acabar com essa situação de haver imposto sobre imposto no cálculo das mercadorias e serviços. A gente já vai ver também o slide dessa história do cálculo por fora e por dentro. A alíquota padrão do IBS, a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Oportunamente, depois que passar aquele período de uso de alíquotas de referência, é que teremos uma alíquota padrão, então, definitiva. E os estados e os municípios é que vão definir quais serão as suas alíquotas. Lembrando que, estimativamente, não poderá ser uma alíquota superior a 18%, tá? De IBS. Então, somando já o estado e o município. E como que fica a alíquota teste de duração, né, durante a transição? A CBS, a gente já viu que é o 0,9% durante 2026, tá? Mas, para o IBS, a alíquota vai ser 0,1% durante 2026. Esse valor vai ser recolhido para os estados, na verdade, para o comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor é que vai regular a arrecadação, fiscalizar a tributação e a arrecadação do IBS dos estados e municípios, ok? Mas essa alíquota de 0,1%, ela também terá que ser zerada ou reduzida, dependendo do tipo de produto ou serviço. Por exemplo, um serviço profissional, né, de contadores, auditores, esses serviços profissionais, eles terão uma redução de 30% nessa alíquota. Então, na verdade, esse 0,1% vai cair para 0,07% na nota fiscal durante 2026 no teste, ok? Essa alíquota teste não se aplica para quem está no regime do Simples, tá? E de 2027 a 2028, essa alíquota de transição, ela passa a ser dividida entre estado e município. Aí nós teremos 0,05% de tributação e arrecadação para os estados e 0,05% para os municípios. Mas essa alíquota teste, ela é dispensada de recolhimento, ela é uma alíquota teste para o fisco, né, tanto federal, estadual, como municipal, começar a calibrar, começar a ter uma percepção de qual terá que ser a alíquota de referência, né? Essa alíquota de referência, ela vai ser aplicada a partir de 2029 e até 2032, né? Então, até 2033, também no primeiro ano aí, no ano efetivo de implementação do IBS, essa alíquota de referência com base nessa alíquota teste, ela vai ser definida, então, pelo Senado Federal,
com base, então, em números apresentados pelo Tribunal de Contas da União, que vai calcular qual vai ser essa alíquota de referência, né, essa sugestão de alíquota para o Senado aprovar, que vai vir do Comitê Gestor do IBS. Né? Então, esse Comitê Gestor do IBS ele vai ter representação dos estados e municípios, né, são 5.560 municípios, né, eu já até perdi a conta. Nós vamos ter representantes, na verdade, de 14 integrantes desses municípios, mais os das capitais. Né? Então, a gente vai ter esse comitê representado pelos secretários de Fazenda ou quem o Estado ou o município indicar, vai compor esse comitê gestor. Ele já foi criado, nós já temos quem são as pessoas, tá, que compõem esse comitê gestor. E de 2029 a 2032, as alíquotas do ICMS, do ISS e também de benefícios fiscais que são concedidos atualmente pelos estados e municípios, eles serão reduzidos em 10% a cada ano. Então, começa com 10% em 2029, termina com 40% em 2032. Então, eles vão ser reduzidos e, na mesma proporção que se reduz o ICMS e o ISS, nós vamos aumentar a alíquota da CBS e do IBS, as alíquotas de referência da CBS e do IBS. Então, é essa sistemática, né, essa transição que vai acontecer com o IBS até 2032. E a modalidade de pagamento, como se paga o IBS? Né? Igualmente como na CBS, quem vai recolher o IBS vai ser o contribuinte nesse sistema de regime regular, né, que ele vai comparar os créditos e débitos dele, para ele ver se tem valor a recolher ainda para o fisco, ou se já foi tudo recolhido. E como já foi tudo recolhido? Ou pelo próprio adquirente, né, o adquirente também, em algumas situações, ele vai poder já pagar o tributo, né, e já vai tomar o crédito, porque na legislação da reforma tributária, o crédito de CBS e IBS será devido somente se foi pago pelo adquirente, ou seja, pelo fornecedor. Ou no sistema de split payment, né? Vocês devem ter ouvido já falar muito nisso na mídia. O que é o split payment? Tanto no IBS como na CBS, a nota fiscal ela virá com o valor total da compra, agregado, já acrescida do valor do IBS e CBS, e na hora de eu pagar essa fatura, esse boleto, o valor que é imposto já vai para o governo federal e para o estadual e municipal, e o valor da diferença vai para o fornecedor. Então, isso que é o split payment, é um separamento, né, se existe essa palavra, do que é para o fornecedor e do que é para o fisco, ok? A reforma tributária e a própria Receita Federal está lá na lei, vamos ver se eles cumprem, né? Vai transferir para o fornecedor em até 3 dias úteis os valores recebidos que excederem ao montante devido de um período de apuração. Então, se o fornecedor pagou mais imposto nesse sistema de crédito e débito, a apuração assistida que a Receita Federal, os estados e municípios vão fazer, né, o comitê gestor do IBS, ele vai já ter uma conta fiscal, uma conta corrente de IBS e CBS por contribuinte. Então, ali o fisco já está vendo se a empresa vai ter diferença de imposto a recolher no final do mês ou ainda ela está credora. Se ela está credora, pela legislação aqui, ó, artigos 27 até o 40 da Lei Complementar 214, que trata da reforma tributária, diz que em 3 dias o fisco já coloca lá na conta corrente do contribuinte o valor que foi recolhido ao maior. E aqui nós vamos, então, explicar para vocês. A gente já tinha visto também lá no cálculo por dentro e por fora na CBS, e a sistemática é igual para o IBS, né? Como eu falei, as regras, a base de cálculo, quem é contribuinte, quem não é, ela é igual, legislação igual para o IBS e para a CBS. O que muda são as alíquotas, né? Essa história do recolhimento para o destino, para o município, estado de destino, no caso do IBS, mas a legislação é igual. Então, eu trouxe aqui para vocês essa comparação do cálculo por dentro e por fora. Como é hoje, né? Então, hoje, uma mercadoria, o PIS, a COFINS, o ICMS, eles são calculados por dentro, eles estão dentro da própria base de cálculo, né? Exceção aqui que o ICMS não compõe a base de cálculo de PIS e COFINS, mas o ICMS incide sobre PIS e COFINS. E o PIS e COFINS está dentro da sua base de cálculo.
coisa que não vai acontecer, finalmente, na reforma tributária. Os cálculos vão ser por fora, né? Então, nesse exemplo aqui, eu nem trouxe o IPI, né, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, para não complicar, e lembrando que o IPI, a partir de 2027, a tendência, a maioria dos produtos tem alíquota zero, né, de tributação de IPI. Os únicos produtos que seriam tributados seriam aqueles que são fabricados e, de certa forma, são concorrentes com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Se não é essa situação, o produto será tributado em 0%. Até o final de 2026, o Poder Executivo Federal, o Presidente da República, deve publicar essa legislação, dizendo quais são os produtos que serão tributados e quais os que terão alíquota zero de IPI. E aqui a gente viu que esse produto chegou em R$ 134,38, partindo de um valor de sem imposto de R$ 100. Já com a reforma tributária, e lembrando que o IBS vai ser recolhido para o destino, a nota fiscal, então, ela vai ser emitida, incluindo, eu usei as alíquotas de 18% de IBS e 8,5% de CBS, como estimativa. Por quê? Lá na Lei Complementar 214, nós temos um artigo dizendo que o teto máximo da CBS mais IBS não pode ser superior a 26,5%. Então, a gente tem trabalhado com esse número aqui, inclusive é o número que está lá na calculadora da reforma tributária, que eu já postei o endereço dessa calculadora no nosso primeiro vídeo, quando falamos do panorama geral da reforma tributária no YouTube. Vão lá e assistam também, que vocês vão ter esse caminho de como chegar na calculadora, tá? Na calculadora, você indicando o código NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul, o produto, ou a nomenclatura brasileira de serviços, no caso de uma prestação de serviço, você colocando os dados lá, qual é o estado de destino da compra da mercadoria ou do serviço, se a operação é tributada integralmente ou se tem uma redução de base de cálculo de acordo com a legislação, a calculadora do fisco vai fazer esse cálculo para você direitinho, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou chegar no total da nota de R$ 126,50. Cálculo por fora, vejam só, 18% sobre 100 e 8,5% sobre 100 eu chego na CBS. Então, pela reforma tributária, nós vamos ter uma redução de 5,88% nos preços das mercadorias, ok? Por causa desse cálculo por fora, né? Isso porque eu nem coloquei IPI aqui, que vai zerar, né? Então, quem vende com IPI os produtos industrializados ou importados, eles vão importados diretamente pelo fornecedor, tá? Se comprou no Brasil produto importado, a revenda não é tributada. Então, nós vamos ter aí uma economia, sim, em se tratando de mercadorias. E como é que fica na questão dos serviços, né? Os serviços, atualmente, eu usei essa alíquota de 5%, mas a alíquota do ISS, ela varia de 2% a 5%, dependendo do serviço, dependendo do município, tá? E fazendo o cálculo por dentro, né, ainda nós não temos uma definição se o PIS e a COFINS excluiria o valor do ISS de sua base de cálculo. Eu calculei, então, o PIS e a COFINS incidindo sobre o ISS e o ISS incidindo sobre o PIS e COFINS. É um looping tributário, né? Tributo incidindo sobre ele mesmo, sobre os outros, é uma maravilha. Então, nessa questão de serviços, né, no regime atual, eu chego nesse valor de R$ 116,62 aqui, com esse cálculo por dentro. Já no regime da reforma tributária, e numa situação em que não haverá redução de alíquota, esse serviço não tem benefício nenhum de redução de alíquota ou redução de base de cálculo, eu parti do mesmo valor, né, do mesmo valor do serviço sem impostos, usando a alíquota, então, de 8,5% da CBS e 18% de CBS, alíquotas hipotéticas, né? E eu chego aqui em R$ 126,50, mesmo com um cálculo por fora. Então, nós vamos ter aí um aumento de 8,5% em relação ao preço atual. Mas para o que eu chamo a atenção, né? Esse valor de 18 mais 8,50, ou seja, os 26,50, se o adquirente do serviço, o contratante do serviço, for um contribuinte de ICMS da IBS e da CBS,
ele vai poder tomar crédito desses 18 mais 8,50. Então, na verdade, o custo da aquisição desse serviço vai ser 100 e não 116. Hoje são R$ 116,62. A partir da reforma, esse custo vai ser 100, porque os 26,50 gerarão crédito para o adquirente, tá? Uma outra situação, o cálculo do preço, então, do serviço com a reforma tributária, cálculo por fora, mas com uma redução de alíquota de 30% da CBS e IBS. Então, eu já reduzi 30% sobre os 8,5%, cheguei em 5,95%, apliquei 30% de redução sobre 18%, cheguei em 12,60% de redução, e eu chego, então, no valor final, com cálculo por fora, de 118,55. Então, em comparação com 116, eu ainda tive um aumento de 1,6% de aumento, tá? Além dessa questão que eu adiantei, para o adquirente, o custo dele vai ser 100 na contratação do serviço e não 118, porque ele vai poder tomar esses créditos aqui, diferentemente do que ocorre hoje, né? ISS não dá crédito, e dependendo do tipo de serviço também não pode tomar crédito de PIS/COFINS. Existe essa possibilidade de esse preço ficar realmente perto desse 116 que era o anterior, reduzindo o valor do custo aqui do produto, do serviço vendido. Porque como o prestador do serviço também vai poder tomar créditos de CBS e IBS sobre tudo que ele precisar para fornecer um serviço, esse valor de R$100, ele pode ser diminuído para a empresa, então, eliminar esse aumento aqui de 1,6%, tá? Como que ela diminui esse valor? Tomando créditos de CBS e IBS sobre todos os serviços, mercadorias que ela adquiriu para prestar o serviço. Então, por exemplo, hoje um prestador de serviço a um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ele vai poder tomar os créditos sobre os equipamentos que ele alugou, ele vai tomar crédito de IBS e CBS, que vai incidir sobre o aluguel desses equipamentos, ou sobre a compra desses equipamentos, computadores, máquinas, móveis, tudo que ele usar para poder prestar serviço, ele vai ter direito ao crédito de IBS e CBS. Então, a tendência é esse aumento aqui de 1,6 que eu apontei, diminuir, inclusive aqui, nesse caso dos 8,5. Então, é essa a diferença do cálculo por dentro e o cálculo por fora na reforma tributária. Então, a tendência é realmente a gente ter um benefício aí, talvez até uma redução nos nossos preços. Com certeza, uma redução na aquisição das nossas mercadorias e serviços, porque eu vou tomar crédito de tudo, CBS e IBS. Raríssimas serão as exceções que não gerarão crédito de imposto. Então, gente, por hoje, é essa a nossa segunda parte, a parte final do IBS. Fiquem com a gente, vem mais material, mais temas aí para a gente compartilhar com vocês. Fiquem com a gente. Muito obrigada, até a próxima.